Boa noite a todos, todas. Eu tenho aqui nossos camaradas Ayumi Anraco e o Ivan Lopes, e mais uma vez é um prazer tê-los aqui para a gente discutir traduções recentes que vocês fizeram, tanto do romance Shanghai, do Riichi Yokomitsu, quanto do Kanikosen, do Kobayashi. Esses dois livros, que foram traduzidos direto do japonês, cobrem um período conturbado do entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e principalmente quando a gente pensa o contexto do Brasil, pelo menos, a gente sabe muito mais sobre o que rolou na Alemanha, República de Weimar, e naquela Europa devastada pela Primeira Guerra Mundial, tentando se reerguer dos escombros, com toda aquela disputa pelo poder entre fascismos, democracias que ainda eram bem autoritárias e diversas propostas socialistas, né? Era todo aquele imbricamento de forças disputando o lugar que acabou na Segunda Guerra Mundial, de tão certo que ela deu nessa briga. E o que estava acontecendo no Japão da época? Acho que é um bom ponto de partida para a gente, em que esses dois autores escreveram, e quem são esses caras, afinal? Bom, vamos começar pelo que estava acontecendo no Japão, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo podcast sobre a modernização do Japão. Ah, mas o, a Primeira Guerra Mundial é um ponto-chave, né, do que estava acontecendo no Japão nessa época, porque foi isso que impulsionou a modernização que já estava acontecendo no Japão, desde a Revolução Meiji. Mas o Japão, então, começou a ter mais contato com o Ocidente a partir da Revolução Meiji, e a modernização meio que foi vista como um sinônimo de ocidentalização nesse processo. E aí, com o declínio das economias nos países europeus por causa da Primeira Guerra Mundial, o Japão teve uma ascensão econômica, é, e a indústria que estava ali devagar conseguiu ter um impulso. E foi nesse período exatamente que as indústrias japonesas que estavam na China, por exemplo, ganharam espaço. E aí a população japonesa, por exemplo, de Shanghai, é, passou a quantidade de ingleses e, enfim, britânicos que moravam naquele lugar, né? E aí, em paralelo a isso também, a sociedade também estava em um processo de mudança muito intensa, até porque a modernização no Japão foi bem mais intensa que na Europa, né? É, e começou a entrar muitas influências ocidentais, tanto materiais quanto na parte artística e ideológica também. E aí por isso também que surgiu a literatura proletária no Japão, né? É interessante porque quando o Japão entrou em Meiji, a gente tem essa imagem, né, do período de modernização. Na realidade, o Japão ele continuou bastante medieval ainda, né? Entrou muito pensamento, entrou muita coisa de uma vez, porque imagina, né? O Japão estava fechado, totalmente fechado desde 1600. Ele foi abrir já quase em 1900. Então, você tem 3 séculos de história, de avanço cultural, de avanço tecnológico entrando de uma vez. A gente mal consegue absorver o conteúdo de uma aula, né? Se você falta uma semana na faculdade, assim. Então, os caras estavam há 3 séculos nessa. Eles não sabiam direito o que fazer com tudo aquilo, onde encaixar. Então, virou uma mistureba. E o Japão ficou mergulhado nessa mistureba durante muito tempo. E as coisas elas foram começar a tomar uma forma perto, durante e depois da Primeira Guerra. Então, a Yumi ter falado que foi um período crucial, foi realmente, porque demorou esse tempo todo aí. Quando a gente vê as fotos, os vídeos de Segunda Guerra, a gente já vê um Japão com uma cara mais ocidental,
E quando você entra, você vê aquelas casas em estilo japonês, gente de kimono na rua. Então, havia essa dicotomia, né, do antigo e do novo, muito forte, principalmente no começo de Meiji, né, durante a era Meiji, que perdurou, ela foi diminuindo, né, o medievalismo no Japão ele foi diminuindo ao longo do tempo. Mas, por exemplo, na Segunda Guerra ainda existiam famílias samurais. Então, é uma coisa que a gente não tem uma noção muito clara, mas pensar em 1945, ainda existiam famílias samurais no Japão, né? Não está tão longe na história. E um dos efeitos, aí eu estava falando, por exemplo, né, dos movimentos trabalhistas, né, da literatura proletária que surgiu nisso, surgiu com a, com a industrialização ganhando força. Também um fato que é importante é que o Japão começou a explorar o próprio território. Então, o Japão como nação nasceu em Yamato, né, que é meio que o centro de Honshu, da Ilha Maior, e os extremos não eram muito explorados, eles começaram a ser mais explorados durante essa época. Só que foram explorados também com viés industrial, com viés econômico. Então, o Kaniko-sen, por exemplo, traz um retrato muito forte da exploração de Hokkaido, que era onde o Kobayashi vivia, né? Viveu uma parte da vida dele. Essa exploração ela foi muito parecida com o que aconteceu com os italianos e os próprios japoneses para vir para o Brasil durante a guerra. Então, era prometido terra, era prometido renda, era prometido alimento. O povo que já estava numa situação complicada, né? Porque o Japão estava se desenvolvendo, só que isso não implica que as pessoas estavam subindo de vida, que a condição de vida das pessoas estava melhorando. São duas coisas diferentes. Os poderosos estavam ganhando cada vez mais dinheiro, os mais fracos estavam sendo cada vez mais explorados. Então, eles recebiam um monte de proposta. Vai trabalhar na linha de ferro, vai trabalhar na lavoura, vai trabalhar qualquer coisa. Aí as pessoas iam, opa, beleza, vamos lá. Uma coisa engraçada é que, enquanto eu traduzia, eu pensei até em quando eu fui trabalhar em cruzeiro também. Vai viajar, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o que lá, e você chega lá, você só leva. E as pessoas chegavam lá e viam aquela terra deserta, né? Porque Hokkaido está muito para o norte, é muito frio no inverno. No verão o clima é ameno, mas durante o inverno é muito frio. Então é muito difícil, né? Com a tecnologia da época e com a falta de tecnologia do Japão, de recursos que eram oferecidos, essas pessoas conseguirem uma vida. Então eles iam com uma promessa, eles acabavam tendo que se endividar com os bancos ou com o próprio governo, e aí eles desenvolviam a terra e o banco tomava porque eles não conseguiam pagar. Então, era um trabalho escravo, né? Então, esse era o Japão nessa época. Era um Japão bem bagunçado, que estava se organizando ainda depois de todas as revoluções sociais, né? Começando em Meiji, que estava recebendo muita informação do Ocidente, que estava sofrendo consequência da guerra, e que a sociedade estava toda sendo explorada mesmo, né, pela classe dominante. E tem até estudos nessa época, na verdade, estudos da formação, né, da nação japonesa moderna, que mostram mesmo o quanto de ganho e de qualidade de vida, de melhora de qualidade de vida que teve nesse período entre a Revolução Meiji e o fim da Primeira Guerra Mundial e, na verdade, até meados, né, da década de 20, né? O pessoal não melhorou de vida. O que mudou foi, na verdade, a produção, né, e a concentração de capital. Então, esses dois movimentos dos quais os nossos autores, tanto o Yokomitsu quanto o Kobayashi, surgiram, foram para se posicionar em relação a esse caos, né? O que está acontecendo? Está mudando tanta coisa e a nossa vida continua bosta, né? E a gente está nesse caos, a gente não sabe o que faz, e também tinha essa insegurança em relação ao o que viria a ser da literatura.
Porque se tudo estava mudando, como que ia ser a literatura, né? Então, tinha todas essas questões e aí cada um desses autores se posicionam de uma maneira diferente para tentar responder essas questões. E aí agora precisamos responder quem foram eles. Só antes de vocês mencionarem quem foram os autores, vocês colocaram várias informações preciosas aqui sobre esses anos 20 para os 30 no Japão e como eles têm a ver com muita coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil. O Ivan descreveu essa coisa de gente tendo que pagar para trabalhar e depois o banco tomar tudo que é deles. Isso é o ciclo da borracha no Brasil, né? Isso é o sistema de sharecropping nos Estados Unidos pós-guerra civil, é muito parecido essa fase inicial da industrialização no mundo, como ela trouxe uma desestruturação completa, assim, das condições de vida mínima das pessoas. E não é à toa, né, você tem essas reações, tanto culturais, como a Yumi falou, né, na literatura, mas também de movimentos da classe trabalhadora diversos, né, diversos espectros, começando a surgir, ganhar corpo, entrar numa batalha sem fim. Só uma coisa, Sim. vocês mencionaram o Japão e a exploração interna do país. Só que parece que, com o final de Meiji, uma das coisas que o Japão aprende a fazer é ser uma nova potência imperialista também. Porque não dá muito tempo, um Japão tímido no cenário internacional já está como colonizador da Indonésia, por exemplo, que foi assim, a parte mais horrorosa da colonização indonésia, e olha que os holandeses sabem, se tem uma coisa que eles sabem fazer direito é destruir as colônias deles, né? Mas a presença japonesa foi muito marcante também, foi muito violenta e, ao mesmo tempo, ela proveu muitos ganhos para o Japão. O Japão sabia explorar essas colônias, começando pelo território deles, né? E eu queria, depois que vocês mencionassem, se esses autores refletem de alguma forma essa presença internacional do Japão. Mas vamos falar sobre eles, então. Eu acho que é importante colocar já desde agora que a fome imperialista do Japão ela existe há muito tempo, né? Assim, acho que desde que faltava poder, faltava tecnologia, mas o Japão é um país muito pequeno, né? Faltam recursos, falta espaço. É interessante que toda a arquitetura japonesa, aquele negócio das casas de madeira, das paredes de papel, aquilo é um reflexo da falta de espaço, né? Da falta e todo a cerimônia japonesa que é tão admirada no Ocidente, né? Ela também é um reflexo da falta de cidade, da falta que vem da falta de espaço. Então você tem que se esconder dentro da sua cabeça. Você cria paredes dentro da sua cabeça porque não existem paredes externas. E então é um sonho muito antigo do Japão, né? Conquistar outros territórios, se espalhar por outros territórios. E eu acho que esse período entre guerras, e principalmente a Segunda Guerra Mundial, foi a oportunidade de ouro, porque eles tinham o apoio do Hitler, tinha um período em que estava tudo bagunçado, então os olhos estavam meio perdidos, a comunidade internacional não tinha tempo para olhar o que estava acontecendo, e tinha os recursos, né? Com força aérea e com força naval, que eram coisas que não existiam no Japão medieval. Eles poderiam fazer isso, né? Agora, finalmente. Mas vamos falar um pouquinho do autor. Bom, o Takeshi Kobayashi nasceu em 1903, em Akita. Akita fica no norte da ilha principal do Japão. E ele é um desses que eu comentei que a família entrou numa situação de pobreza, né? Aquele parente que vai fazer um negócio arriscado e perde tudo, perde toda a posse da família. Aconteceu isso com ele. E eles se mudaram para Hokkaido, né? E daí a, os romances dele, né? Principalmente Kaniko-sen e Bossetsurin, se passam lá, né? Se passam no norte do Japão e refletem as condições, essa condição da exploração, essa condição do clima, né? Do próprio país estar contra as pessoas, num certo sentido, né? E não só o país, mas o país físico, né? O lugar, a terra, mas o governo também, né? Então, lá em Hokkaido, ele estudou comércio, né? E ele começou a escrever ainda durante os estudos, né? Ainda como estudante, ele começou a escrever. Ele trabalhou em banco, o que é muito, para mim, pelo menos, é muito engraçado pensar
que o expoente da literatura proletária era, né, era um trabalhador de banco. Assim. E ele foi escrevendo e sempre, a escrita dele sempre foi voltada a questões sociais. Ela sempre teve esse viés. É muito interessante dele trabalhar numa instituição financeira e, ao mesmo tempo, estar tão preocupado com as condições. Isso... Ayumi, você quer falar alguma coisa? Manda ver. Eu lembrei de, dele ter negociado, né, algumas disputas do banco com os fazendeiros e isso despertou interesse. Eu achei isso bem legal quando a gente estava vendo a história da vida dele. Verdade, verdade. Ele foi chamado, como é bom, ele estava muito próximo da comunidade, né? Então ele foi chamado para resolver algumas disputas dessas disputas, né, do pessoal que não conseguia pagar as contas, e então ele fez o intermédio na negociação com o banco, e isso despertou a atenção, a consciência social dele, né? Foi o grande gatilho. Isso aos 24 anos, isso foi aos 24 anos que aconteceu, e foi realmente assim, foi nesse momento que ele percebeu, que ele tomou conhecimento do movimento proletário, que ele entendeu o que era, né, o que significava isso. Ele continuou ajudando, ele continuou atuando, né, nessa área, e ele foi crescendo como auditor. E o que era um auditor de banco em Hokkaido? Né? Era o cara que ia justamente na fazenda ver o que estava acontecendo, ver esses caras que não estavam pagando as contas, por que não estavam pagando as contas, o que aconteceu, o que não aconteceu. Porque, claro, os fazendeiros eles vinham explicar, aconteceu isso, sei lá, nevou aqui 1 metro de neve e matou meus morangos, alguma coisa assim, né? E ele era o auditor. E ele acabou sendo demitido por conta das obras dele. Ele lançou o Kaniko-sen. Antes disso, ele tinha lançado um que chama Sen Kyuhyaku Niju Hachimen Sangatsu Jugo Nichi, que é uma data, né, que é o 15 de março de 1928. E ele lançou... Isso foi em 28, justamente. E ele lançou o Kaniko-sen em 29. Então, ele foi demitido. Né? Ele foi demitido, bom, por motivos óbvios, né? Ele estava agindo contra o governo. O Kaniko-sen recebeu muita atenção quando saiu, né? Ele virou uma peça de teatro quase imediatamente, vendeu uma quantidade grande de volumes e foi censurado logo depois. Assim. E a gente sabe, né, que a censura só aumenta a curiosidade. Porém, no Japão, o Japão tem uma característica diferente dos países ocidentais, que é a influência do governo e da própria imagem social na vida, né? Então, se cria uma imagem negativa de você ou do que você faz, essa imagem negativa ela vai contaminar todo mundo que tem contato com você. Isso é uma forma de castigo que existe no Japão até hoje, o castigo social. Por exemplo, hoje, quando políticos são pegos em casos de corrupção, a família inteira sofre bullying. Então, as crianças vão sofrer na escola, a esposa vai ser isolada das outras mães ou donas de casa que vivem ali. Essa é uma forma de castigo, né? Muito muito comum no Japão ainda hoje. Então o banco o demitiu para evitar esse tipo de retaliação, né? E a vida do Kobayashi, bom, de certa forma ela entrou em loop, de outra forma ela entrou nos eixos, né? Se for pensar no idealismo dele, porque foi quando ele começou a mergulhar mesmo nas questões proletárias, foi quando ele começou a ser, depois de tempo ele virou um membro oficial do Partido Comunista, ele participou de manifestações, ele continuou escrevendo, e isso tudo foi aos poucos levando à prisão dele. O Japão ele se opôs ao movimento proletário, né, aos organizadores do movimento proletário de uma forma muito violenta. A polícia agiu, a repressão foi muito forte, foi muito violenta. E, bom, ele foi preso e ele foi torturado e morto pela polícia em 33. Então, a vida dele foi curta, né? Ele morreu com 30 anos.
deram uma desculpa, da mesma forma que acontecia com a ditadura aqui, deram uma desculpa qualquer, assim, para a morte dele, né? Abafaram a mídia. E foi isso, né? Essa foi a vida dele. Nos escritos dele, ele sempre... Os retratos são muito crus, né? Então, isso também gerou uma fúria do governo em busca dele, né? Porque os japoneses, mesmo quando fazem social ou uma crítica ao governo, ao país, é muito sutil, né? Você pega os livros do Natsume Soseki, por exemplo, que critica muito a bagunça do Japão na época Meiji, é muito sutil. Então, em detalhes, são pequenos detalhes, é um pequeno fazer ridículo, é uma pequena luz desfavorável que é lançada sobre aquilo. E o Kobayashi não, o Kobayashi não, tá aqui, é isso daqui que está acontecendo, as pessoas estão sendo mortas, o governo está torturando, o governo está nem aí, o pessoal está morrendo de fome, e pronto, né? Então, foi muito chocante, né, na época, por isso atraiu tanta atenção, e também muito incomum, e consequentemente teve uma atenção do governo muito forte. Eu acho que tem um fator intensificador aí que tanto o Kobayashi quanto o Partido Comunista Japonês como um todo tiveram um azar absurdo de o imperador Hirohito ter começado sua carreira justamente aí. Ele é o cara que unia até tanto esse resgate do poder imperial antigo, das antigas glórias, quanto ele era amiguinho do Mussolini e do Hitler, né? Ele tinha esse apreço pelo fascismo moderno e pela modernização ao estilo do fascismo, né? E, enfim, você mencionou que ele morreu em 31, é isso? 33, você falou, né? 33. 33. Ele escreveu em 29 o livro, né? Ele não durou muito tempo, vamos dizer, depois desse livro. E o Não. Partido Comunista foi abafado logo depois também, né? Não tem nada a ver com o que estava acontecendo em volta do território. Não, não tem. O Japão é muito autocentrado, né? Então, a guerra, ah, tanto a primeira quanto a segunda, foram vistas como uma oportunidade para o Japão, né? Mais do que como um fato que estava diretamente ligado, mas o Japão se utilizou daquilo para alcançar os próprios objetivos. Então, a classe dominante é a classe dominante no mundo todo, né? Então, assim, quem está ganhando dinheiro não quer perder dinheiro, quer ganhar mais. Então, você ter trabalhadores se organizando e pedindo mais direitos incomodava a classe dominante, e a classe dominante estava ligada ao governo. E a gente vê isso muito claramente também no Kanikosen, de que esse pessoal todo jantava junto, esse é o pessoal que andava junto, que ia para as festas juntos. Então, tinha muita gente que perderia dinheiro com a ascensão de uma classe proletária, sendo que estava tudo bem para a classe dominante, né? Então não foi uma coisa não foi uma coisa que veio de fora para dentro, mas foi uma coisa, opa, está acontecendo isso daqui lá, esse pessoal está ganhando poder, né? Ou está fazendo isso e aquilo. Os olhos estão todos para lá, para a Europa. Então, aqui a gente pode fazer. O Japão ele foi invicto a invasões estrangeiras até a Segunda Guerra. Não, eles não conheciam uma derrota, né? Eles não sabiam o que era um estrangeiro entrar no país deles. Então, não passava pela mente japonesa que eles estavam errados ou que eles poderiam perder. Não, assim, na mente japonesa da época era, não, nós vamos dominar essa região aqui porque somos superiores. Era o pensamento de Hitler mesmo, né? Ele era amiguinho desse pessoal porque o pensamento era o mesmo. Então, a superioridade ariana da Europa era a superioridade japonesa, né, na Ásia, ali no Pacífico. É interessante observar também que, na verdade, na época que o Kanikosen foi publicado, o Partido Comunista Japonês já era ilegal, né? Porque teve a promulgação da Lei da Preservação da Paz em 25, e isso já fez com que os partidos de esquerda fossem considerados ilegais. E antes disso, já estava tendo uma repressão bastante rigorosa com assassinato. Por exemplo, o Sugi Sakai foi assassinado em 23, que é vários anos antes, 10 anos antes da morte, né, de Taki. E, enfim, então,
dá para ver que a repressão foi bem pesada. Sobre o Yokomitsu, na verdade, ele foi o oposto, né, desse polo. O Takiji representa a literatura proletária, enquanto o Yokomitsu ele representa o formalismo e o movimento, entre aspas, modernista japonês, porque nem todo mundo considera que no Japão teve modernismo, né? E como eu tinha dito, os dois grupos, o grupo da literatura proletária e a parte do formalismo japonês, eles se posicionam para, de alguma forma, lidar com essas mudanças da modernização. Enquanto a literatura proletária faz isso de uma forma politizada, tentando lutar contra as injustiças, colocando esses ideais na literatura e protestando como conteúdo, né, das publicações, o grupo do Yokomitsu faz isso através do foco na estética, na forma. E aí o Yokomitsu é tido como uma das figuras centrais desse movimento. Ele nasceu um pouquinho antes, né, do Takiji. Ele nasceu em 1898. O pai dele foi contratado do governo para construir ferrovias. E aí isso fazia com que a família se mudasse com frequência. E ele acabou não tendo um lugar que ele pudesse chamar de terra natal, de um lugar para chamar de lar, que é uma coisa comum para diversos escritores da época, na verdade, né, que saem do interior e ficam vagando, não tem um lugar fixo para se lembrar como se fosse a terra natal, e aí acabam em Tóquio e começam a escrever numa Tóquio de mudanças muito radicais e intensas. Aí ele aparece no cenário literário mesmo na época do grande terremoto de Kanto, que foi também um ano em que assassinaram muitos militantes de esquerda. Bom, aí no ano seguinte ele funda a revista Bunge Jidai com Yasunari Kawabata, Teppei Kataoka e outros escritores. E essa revista acaba sendo o centro das atividades do grupo que vai vir a ser chamado como neossensorialista, Shinkankaku. E aí, a pergunta do que é, né, o Shinkankaku é uma pergunta que ninguém sabe direito como responder. Muitos dizem que é a percepção do mundo através dos sentidos e o uso de técnicas literárias que surgiram com o fim da Primeira Guerra Mundial na Europa, né? Então, os movimentos artísticos de vanguarda, o dadaísmo, o futurismo, o cubismo, enfim, todos eles, tem um texto do Yokomitsu que ele fala, todos esses movimentos são eu considero como parte do neossensorialismo. Então, é bem vago. Mas como característica dos textos da escola, daria para dizer que são o uso de técnicas de montagem e o foco nas sensações. Né? E Shanghai, inclusive, é considerado a obra que melhor representa o uso dessas técnicas. E voltando um pouquinho para o autor, ele produz muitas histórias mais curtas, que são consideradas obras esteticamente rebuscadas e são lidas até hoje
pela crítica também, e a academia nunca abandonou o Yoko Mitsu, eles sempre estudaram ele, mas ele ficou sendo estudado desde o fim da Segunda Guerra até os anos 80 como o escritor ultranacionalista responsável pela guerra, que não deixa de ser verdade. Porque depois de uma viagem para a Europa que o Yoko Mitsu fez, ele se voltou completamente para essa questão do que é o ser japonês, o que são as coisas japonesas. E ele começou a abordar isso de uma forma bastante perigosa, né? E também começou a se envolver em atividades de apoio à guerra. E ele foi o responsável pela leitura da declaração, por exemplo, do Encontro de Escritores da Grande Ásia, que foi o encontro, na verdade, para promover a guerra. Depois do fim da guerra, denunciam ele como responsável pela guerra, e aí ele morre nesse status. Aí, após a guerra, até os anos 80, ele é estudado dessa forma. Esse cara apoia a guerra. Somente depois dos anos 80 que o olhar para as obras dele passam a ser de um ponto de vista de antes desses fatos, né? Quando ele era um dos escritores mais populares do Japão. É interessante notar que esse o que é ser japonês, né? Esse nacionalismo dele e da escrita dele tem muito a ver com o Shinkan Kakuha, no sentido de que, para mim, também é um pouco de uma retomada da escrita japonesa antiga, né? Que valorizava mais os sentidos, que valorizava muito mais as características do Japão incorporadas e usavam isso como ponte para dizer o que tinha que dizer. Então você pega a obra, por exemplo, do Kawabata, ela é bem isso. Tem gente que reclama que é difícil de ler, que é difícil de entender, principalmente o País das Neves, né? É bastante complicado se você não entende, se você não tem algum conhecimento da linguagem japonesa, da linguagem literária japonesa. E eu acho que ele é um representante, um expoente, porque realmente ele levou isso ao extremo, né? Não, isso aqui é ser japonês. Eu tenho orgulho de ser japonês, que era um discurso imperialista do Japão, né? Eu tenho orgulho de ser japonês. Aqui minha bandeira, o livro dele se abre e falta saltar uma bandeira japonesa, assim, pop-up, né? Então eu tenho orgulho de ser japonês e o Japão é isso daqui. Eu acho que isso está muito mais na cara nele do que nos outros do movimento, né? Nos outros autores do movimento. Então eu acho que está tudo ligado, está tudo bem ligado. Aí o Yokomitsu, essa característica mais da coisa japonesa mesmo, é mais nas obras posteriores a 37, que é quando começa a Guerra do Pacífico, né? Por que será? E aí, por que Shanghai, mesmo assim? Acho que é uma pergunta que vão fazer. Shanghai é uma obra que retrata o movimento anti-imperialista na China e uma das maiores populações estrangeiras que vivia na cidade era japonesa. E foi contra as condições horríveis de trabalho nas fábricas japonesas. A maior indústria têxtil na China, na época, era a de capital japonês. Então, né, e isso é retratado por um autor que posteriormente vem a ser uma pessoa que apoia a guerra. Mas na época em que ela foi escrita, Yokomitsu ainda era mais centrista, né? E ele faz isso de uma maneira bastante
objetiva. Embora tenha, né, um pouco de viés por causa das fontes das quais ele se valeu, ainda assim é uma visão interessante de se ter, porque é uma das poucas obras que faz isso da posição que ele estava. Outros autores não chegaram a fazer esse tipo de coisa, né? Retratar um acontecimento que dizia respeito a ideologias diferentes das deles. E só para contextualizar, o livro dele trata de um evento histórico, que é um que chamam de incidente de 30 de maio, se não me engano, de 25, que, aliás, começou numa fábrica japonesa, não é à toa, né? Foi uma fábrica que tinha condições de trabalho muito ruins, geralmente eles empregavam chineses em condições horrorosas, com salários muito baixos, e teve um incidente que um guarda dessa fábrica, que é como se fosse, o que dá a entender que é quase uma milícia ligada à fábrica, algo que era muito comum em indústrias dessa época, aliás, né? Você tinha uma guarda local que fazia, que bem entendia, não só dentro da indústria, quanto dos bairros, ela administrava a vida das pessoas, das famílias ligadas a essa indústria, né? E esse cara mata um trabalhador, e isso vira um escarcéu absurdo, vira um protesto de rua, que faz, no final de contas, o governo cair, basicamente. Lógico, são vários outros fatores que estão lá, né? Mas é interessante dois fatores aqui. Um japonês escrever sobre isso, e o protagonista, tem duas figuras que são muito importantes, que são trabalhadores meio empresários que vão para Shanghai, se empobrecem muito, né? Parece que eles esperavam algo muito mais promissor do que eles encontraram de fato, e eles vivem como vagabundos, meio boêmios assim pelas ruas, e eles são completamente nihilistas. Isso é interessante. Isso parece também reproduzir um ponto de vista do autor e de sua época. Eu acho que o niilismo é um dos grandes movimentos de descrédito de todos os grandes projetos do mundo naquela época. E, curiosamente, ele começa na Rússia e na Alemanha. Os niilistas russos, né, era um grupo foi muito influente no Japão, inclusive na China. E é interessante você mencionar que o Yokomitsu depois ele assume uma postura ultranacionalista, nessa época ele estava em cima do muro, e é meio, esse niilismo parece que é a grande identidade e que circunda a cidade de Shanghai, retratada por ele. Eu acho que, como você mencionou, né, o sensorialismo, que os modernismos, em geral, são grandes projetos que não acreditam mais na cognição humana para entender o mundo. A gente precisa de uma grande reavaliação dos modos de ver o mundo e de ter experiências para a gente querer sair do lugar na história, porque essa é uma geração perdida, eles falavam. De certa forma, é um projeto que vem sendo reavaliado e retomado até hoje. Eu acho que tem muitos artistas, muitos filósofos, inclusive, que retomam esse afã por uma nova sensibilidade, vamos dizer. Ele é muito atual por isso. E é interessante você mencionar que uma coisa que eu não sabia mesmo, que muita gente considera que o Japão não tem um modernismo, né? É interessante, porque eu, lendo ele como um leigo, não conheço muito literatura japonesa e asiática, ele soou primeiro muito modernista e lembrou muitas técnicas do retrato da cidade e da importância da cidade dentro da literatura. Eu penso imediatamente em James Joyce, em Dublin de James Joyce, Ah, né, em Winesburg, Ohio, do Sherwood Anderson, que são grandes, tem tudo a ver com esse projeto de reavivar e recriar novas formas de acessibilidade, pensar como a cidade influencia a gente, como a gente influencia a cidade, que são temas que não eram comuns no romantismo, por exemplo, ou no realismo nem tanto, né? nossa, isso é muito o que o Ivan falou. O Japão é muito autocentrado. E os estudos literários do Japão são autocentrados também. Então, não tem muito essa de pegar James Joyce e falar, olha, parece. Não, vai ficar no Yokomitsu e nos autores japoneses. E essa questão de rever a cidade mesmo, foi uma coisa que, depois que começou a entrar estudos acadêmicos literários do Ocidente para o Japão, que começou a ser revisto também. E por isso mesmo, essa questão de ver o ambiente urbano através dessas obras da época do modernismo
começou a ser feito nos anos 80 no Japão, porque antes disso, né, o pessoal estava muito mais focado no Japão, na reconstrução mesmo, mas também porque era muito hermético. A questão do o modernismo ser essa coisa da revolta contra a, a compreensão racional, né, das coisas, também foi uma coisa que começou a ser revista nessa época do modernismo japonês. E ainda hoje, em estudos mais ocidentais do que japoneses, tanto que falam que as colônias do Japão imperialista foram o motivo disso ter surgido no Japão, porque a extensão das colônias, de como o Japão se expandiu, e isso ser tão distante impossibilitava a imaginação do espaço nacional pelos cidadãos e pelos escritores também que tentavam retratar aquilo, né? Não, eu acho que era isso, que essa questão da colonização, né, trouxe essa insegurança do que era ser japonês também, né? E trouxe o Assim, nacionalismo, de certa forma, você vê esse sim, ultranacionalismo. É interessante você mencionar, é a mesma geração de Marinetti, de Ezra Pound, assim, que muitos modernistas viraram fascistas, não é à toa. E ultranacionalismo, lógico que cada um foi para um lado, né? Você pensar, sei lá, os surrealistas franceses eram todos comunistas, os dadaístas eram anarquistas. Lógico, você tem uma divisão do espectro, mas muita gente teve, justamente se atirou esse movimento de restaurar a sensibilidade, a racionalidade, a mundividência, e foram e compraram uma missão de assim, onde minha criatividade me levar, eu vou até o fim. Mesmo que isso envolva eu me unir a Mussolini, como a porcaria do Marinetti fez, né? na verdade, como o posicionamento do Yokomitsu posteriormente, ele fala, eu não sou fascista, mas eu vou defender o que eu penso, e que na Eu não sou verdade ele estava... fascista mais 3 pontos, né? Não, mas eu acho que o fascismo já era naquela época uma coisa que vinha do governo, implantada do governo nas pessoas também. A visão do espaço nacional e do poder Sim, japonês e da superioridade japonesa, sabe? o mais engraçado é que há muitos registros do governo que tentam minar movimentos fascistas, entre aspas, então tem notícias de jornal e documentos oficiais tentando acabar com fascistas, mas as publicações e os decretos nacionais são nesse tom. Mas voltando um pouquinho então para o Yokomitsu, ele essa questão da colonização, né? Ele vê a Shanghai como um enigma, porque é uma terra de ninguém, né? Como mencionado no podcast passado da Etia. A lei não funcionava lá, era cada um no seu consulado, os estrangeiros faziam o que queriam, e ele olha isso, e o Japão está semi-colonizando aquele local, então ele quer compreender isso de alguma maneira, e foi um pouco por isso que ele escreveu sobre Shanghai, né? E, fora outras colônias também, na verdade, Yokomitsu escreve também sobre a colonização na Coreia, né? E esses temas, então, no imaginário dos escritores, tem um pouco dessa questão, né? O que está acontecendo, né? O que são essas terras, né? Que o Império está incorporando? E o Ivan mencionou sobre o Takide, uma obra cujo nome é uma data, né? 15 de março de 28. Essa coisa de usar eventos históricos como assunto da literatura, isso na Ásia eu sei que é uma coisa comum desde a antiguidade,
mas houve um boom disso, um movimento de resgate e tentativa de reflexão da história, não só da sociedade, como é o caso do Kanikosen. Vocês veem isso acontecer? Eu acho que não um boom, no sentido de várias obras saindo ao mesmo tempo sobre isso, mas é uma coisa, como você mesmo falou, ela se repete ao longo da história, né? Então você tem. E também o que acontece bastante, eu acho que talvez aconteça até mais, é um evento histórico ou uma parte de um evento histórico servir como base para uma história fictícia, né? Então, você tem isso até eu diria até a modernidade, no sentido até a contemporaneidade, né? Assim, então você tem, por exemplo, o Kinkakuji do Mishima é isso, né? Foi um monge que ficou louco e tacou fogo no templo. E ele toma isso e ele conta toda a história do ponto de vista do monge. Eu diria que dá para fazer forçando bastante, né? Meio que viajando um pouco. O Murakami faz um pouco isso. Se você pegar o Norwegian Wood, é uma música dos Beatles, ele pega a letra da música e transforma num romance inteiro que vai culminar naquilo. Então eu acho que isso aconteceu muitas vezes, ah, mas não como um movimento, né? Não como uma moda ou um movimento, mas os eventos históricos ou pontos famosos, às vezes até pontos turísticos, eles servem, sabe, determinado lugar. Então você tem uma obra chamada Koshoku Chirei Otoko, que foi traduzida como The Life of an Amorous Man. Ele culmina com o Santuário de Ise, que é meio que famoso pelas relações amorosas. E o romance inteiro ele é baseado na forma no Genji Monogatari, mas ele culmina nesse santuário de Ise. Então tem um ponto famoso no Japão por um fato que faz o romance inteiro girar ao redor. Essas coisas elas servem como inspiração mais do que qualquer coisa, e não que existia um movimento que girou em torno disso. Dá para ver isso também com as obras que retratam a Segunda Guerra, né? Existem, mas eu vejo que tem uma tendência mais autobiográfica, tanto nesses retratos da Segunda Guerra como um pouquinho antes, nessa época do Yokomitsu. Shanghai me parece uma exceção, enquanto as outras obras que retratam terras estrangeiras são mais relatos ou ficção pendendo para o autobiográfico. Por exemplo, Akutagawa, Tanizaki e Soseki, todos esses autores famosos, eles visitaram terras estrangeiras e produziram relatos de viagem, mas foram mais relatos de viagem. E produziram também ficções, né, ambientadas em locais estrangeiros, mas não eram uma coisa baseada em fatos verídicos que eles pesquisaram indo lá no local, eram mais coisas que eles. Akutagawa, por exemplo, produziu obras ficcionais ambientadas na China, mas eram mais baseadas em literatura chinesa ou acontecimentos históricos de tempos muito remotos, né? E escritores também que acompanharam o exército japonês escreveram relatos ou coisas mais autobiográficas. Por exemplo, o Kunigida Doppo, que foi para a Rússia junto com o exército, ele escreve, mas são em formatos de cartas para o irmão mais novo. E outras autoras também, algumas escritoras foram para a China junto com o exército, mas também são coisas mais para o lado autobiográfico. E
não tenho conhecimento no momento de obras que retratem mais realmente um acontecimento histórico de um ponto de vista um pouquinho mais objetivo, né? Provavelmente literaturas de colônia, e, por exemplo, de escritores taiwaneses, coreanos e das ilhas do Pacífico, os japoneses mesmo, que podem ter morado nesses locais, podem ter produzido coisas diferentes, mas Shanghai é o único de grande circulação que eu tenho conhecimento. Surge essa curiosidade quanto ao Shanghai mesmo, porque eles focam num evento muito específico e eu acho difícil até o autor ter sabido o que aquele evento ia virar, porque demorou muito tempo para ter um desdobramento de fato e a China virar o jogo do colonialismo, né? A China totalmente subjugada, terra de ninguém, como você bem expressou, é totalmente saqueada pelos poderes estrangeiros, incluindo o Japão, né? E aquele evento, claro, foi um de vários outros, de várias greves gerais em Beijing depois, né, e da tomada do poder pelo Chiang Kai-shek, etc. Foi décadas e mais décadas até você ter uma virada de fato e a China começar a se tornar a grande potência que ela é hoje, né? Mas isso demorou muito. Eu acho que o Yokomitsu morreu sem saber de que ele escolheu muito bem o evento que ele escolheu para retratar. É, é interessante ver também na literatura japonesa a separação muito clara entre o estético e o historiográfico, né? Porque na Europa, no século XIX, teve-se uma febre de romances históricos e peças históricas desde, sei lá, do comecinho do século XIX, com Walter Scott, com Goethe mesmo. E assim, o Goethe tem 9 obras sobre a Revolução Francesa, o Walter Scott tem 40 romances sobre a história da Escócia. Parecia que existia uma pretensão de tentar preencher lacunas e criar-se retratos poéticos para um público que não estava acostumado a pegar grandes compêndios de história e ler, mas se vesse no teatro ia se educar e era até existiam interesses nacionalistas, inclusive, de explicar para a molecada o que aconteceu lá com aquele rei de 300 anos atrás, o que aconteceu com o filho dele, só que de uma forma palpável, interessante e apelativa também, né, da mesma forma que, sei lá, a novela das 8 é apelativa e move os seus afetos. Isso é interessante. Então, no Japão não teve nada equivalente a isso, né? Que eu saiba. É, tem obras, por exemplo, do Yoshikawa Eiji e do Shibari Otaro, que são mais históricos, né? Teria que ler. E são escritores bastante famosos. E eles, Mas. desculpa, eles são posteriores ao Yokomitsu. É. Eu acho que são posteriores, mas eles escrevem sobre o Japão, sobre antes de Meiji. Então, tá mais para essas histórias, tá mais para aqueles folhetins de Bang Bang que tinha nos Estados Unidos do que para um romance histórico em si. Claro, né, antes que me crucifiquem aqui, tem um valor literário, óbvio, tem um valor literário, mas o objetivo não era ou não parecia ser um objetivo educacional, como aconteceu na Europa, e também não era voltado para uma peça de teatro. Isso era muito mais um mangá antes dos mangás, levando em consideração aqui que o mangá e as histórias em quadrinhos americanas elas têm valores literários diferentes em cada país, né? Mas era mais uma literatura de diversão. Olha aqui as aventuras do Shinsengumi contra sabe? Então era muito mais nesse sentido mesmo, né? Eu acho que tava bastante para acho que se a gente fosse colocar estaria para uma série da Netflix e não para a novela das 8, sabe? Estaria para uma coisa que a galera ia buscar porque gostava para se divertir e que ia aprender uma coisa ou outra ali, né? Obviamente alimentava bastante o imaginário popular, mas como era muito pequeno, por exemplo, o Ryotaro, ele escrevia especificamente sobre o Shinsengumi, quase que especificamente sobre o Shinsengumi. Então era a batalha das forças governistas contra os revoltosos, sabe? Era muito pequeno o espaço e era mais para a criação de heróis nacionais
do que uma coisa maior sabe? Eu acho que a escala é um pouquinho diferente. Não, sim, mas nos É, estudos de ficção histórica, você mencionou o Bang Bang, ele veio da literatura também. Ele veio de James Fenimore Cooper, né, que foi essa tentativa de fazer um equivalente aos Estados Unidos e imaginar aqueles cenários dos desbravadores das fronteiras. E, lógico, a custo de muita falsificação, a custo da heroização do cara da fronteira e, às vezes, da demonização do indígena, né? Tem tudo isso, mas é um risco que todo mundo que faz ficção histórica corre, de falsificar a história, que é uma responsa do caramba, né? Você se colocar num patamar de juiz da história e se propor como alguém que entendeu os mecanismos da história, né? A memória dos mortos, e retratar uma obra. É puta responsa, mas é interessante um poder e um apelo que a ficção histórica tem. Por exemplo, eu penso num brasileiro hoje em dia além do Shanghai, que você traduziu, Ayumi. Eu tive interesse absurdo para saber o que estava acontecendo naquela época. Eu nunca li história chinesa dessa época. Eu estou lendo um livro sobre a cidade de Shanghai, por exemplo, agora. O apelo que isso tem é interessantíssimo e funciona mesmo depois de, sei lá, quase 100 anos. faz, faz. E é interessante essa questão, né, da ficção histórica incitar esse interesse e também ter esse papel de construção de heróis nacionais, tanto que Yoshi Kawaii, o Musashi, é uma obra que foi traduzida, foi uma das primeiras, né, que foram traduzidas para o Brasil, Diretamente do Japão. e Acho que é a primeira até. é, ele, na verdade, é contemporâneo ao Yokomitsu. E o Shibari Otaro, ele é um pouquinho posterior, mas também viveram quase na mesma época. E é interessante porque essa época é quando a identidade nacional do Japão moderno está em formação. É interessantíssimo isso, caras. Podemos avançar um pouco com as perguntas só? Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, tá? Então, só para avisar os ouvintes dessa entrevista, eu estou tendo o prazer de editar esses dois livros, só que eu não escolhi esses dois títulos. Na verdade, os próprios tradutores optaram por eles, né? E o Ivan é um amigo de longa data da época da universidade, e em, sei lá, uns 15 minutos de conversa sobre títulos, ele me convenceu de que esses dois livros eram obras magníficas que precisavam estar em língua portuguesa, e eu topei imediatamente lançá-los, não me arrependo, achei dois livros fantásticos, tanto pela qualidade artística quanto pela relevância e atualidade dos assuntos. Mas pensar o Takedi Kobayashi escrevendo no Japão imperial crescentemente fascista, acho que também é um tema que é relevante, que está voltando nessa preocupação. E minha pergunta para vocês é o que os motivou a escolher esses dois textos? Que tipo de diálogo vocês acham que eles estabelecem com tempos atuais, caso se estabelecem, né? Eu acho que o diálogo é quase que óbvio, né? Assim, não dá para. É difícil ignorar o que está acontecendo, né? O Kaniko-sen em si, como exemplo, bom, a Yumi estava falando sobre o lance autobiográfico, né, das obras, assim, a obra do Takeshi Kobayashi, ela é muito autobiográfica, mesmo que não diretamente, mesmo que não falando de coisas que necessariamente ele passou, mas são coisas que ele certamente viu. Ele viu acontecer, ele seja na vida dele no partido, seja antes, como, né, trabalhando no banco e fazendo o intermédio. Então, são experiências que ele teve em primeira mão, né, mesmo que ele não esteja escrevendo sobre ele mesmo. Ah, e é muito chocante assim a forma como ele coloca, porque ele coloca como quase não dá para falar que é exatamente assim, mas de certa forma é quase jornalístico no sentido de que ele traz um retrato muito cru e muito sucinto sobre cada coisa que acontecia, né? Então os fatos eles são apresentados sem o embelezamento, né? Então até pela escola diferente, né? O Kaneko-sen, né? O Shanghai ainda tem né? Os recursos literários, os cortes, dá quase para ver a cena sendo filmada em alguns momentos, e o Kaneko-sen não.
O Kanikosen é um relato muito cru, e eu particularmente acho muito legal como esse retrato cru reflete os acontecimentos, a crueza dos acontecimentos que estão sendo descritos, né? Então é sobre um grupo de pessoas que trabalham num navio caranguejeiro, é um navio que tem uma estrutura, né, para conservar, para enlatar, para conservar e enlatar carne de caranguejo. Então é um navio fábrica. Você estava falando sobre a milícia, né, que cuidava das fábricas, e é interessante que a guarda costeira imperial era a milícia que cuidava desses navios. Então, o capataz era o representante da companhia, ele era a autoridade máxima, autoridade acima até do que o capitão, o que é muito interessante mesmo ver. Então, essas pessoas, elas, como a gente tinha falado antes, né, elas vão para Hokkaido, esses navios partiam de Hokkaido para o norte, em direção ao Mar da Rússia, para pescar os caranguejos. E era quase perigoso, porque eles ameaçavam muito cruzar o limite do mar, entrar nadando das águas russas, né? E por isso que esses navios eles iam acompanhados por navios do exército. Então eles estavam pescando e tinham os navios militares perto, porque os russos podiam vir. Só que estava tudo por conta do capataz. O capataz era quem mandava. Então o capital é um domínio literal do capital, né? Porque eles têm o domínio de vida e de morte. O contrato deles permitia, o contrato não que permitia explicitamente, mas eles estavam num navio, mas não era só um navio, era também uma fábrica. Então isso excluía eles das leis marítimas. E eles estavam numa fábrica, mas era uma fábrica na água. Então não era uma fábrica na terra. Então eles estavam fora das leis trabalhistas da terra. Então eles estavam numa zona cinzenta que permitia que qualquer coisa acontecesse. Isso incluía castigos físicos como o mais básico da coisa, mas o castigo, sabe, a tortura moral, até a morte, né, até o assassinato, e o tratamento que eles recebiam era muito cruel. E por que as pessoas se colocavam, né, nessa situação? Pela miséria, né? Elas precisavam comer. Tinha gente de todo tipo, tinha filhos mais velhos desses fazendeiros que foram para Hokkaido para tocar a fazenda e estavam precisando de dinheiro para pagar a dívida. Tinha gente que perdeu tudo em alguma situação política, seja guerra, seja um negócio que faliu por conta da situação econômica. Tinha as próprias pessoas de Hokkaido que estavam perdendo as terras porque o governo estava tomando para construir ferrovia ou para construir fábrica. Então, todas essas pessoas tinham fugitivos da justiça, e esses, alguns, claro, eram bandidos, outros eram perseguidos políticos, né, porque o Partido Comunista já estava ilegal e já estava sendo perseguido. Então, tinha todo tipo de gente. E eram pessoas que não tinham escolha. E, de novo, isso acontecia em vários círculos da sociedade. Essas pessoas iam, elas tinham um soldo, né, que era o que se esperava voltar, só que as condições extremas de trabalho, os castigos físicos, faziam com que eles gastassem esse dinheiro em bebida ou droga. Eles começavam a gastar o dinheiro, eles só recebiam na volta, né? Então eles gastavam o dinheiro com nota promissória, né? Com a conta. Então muitas vezes eles voltavam e eles estavam com saldo devedor, eles tinham que voltar para o navio, trabalhar de novo para poder pagar aquela dívida. E como eles tinham que pagar aquela dívida, o que eles consumiam gastava de novo o dinheiro que eles não tinham recebido, e de novo, e de novo. E isso muitas vezes era uma sentença de morte. A pessoa fazia 3, 4 viagens e já não aguentava mais, porque a comida era pouca e de má qualidade. As condições eram extremas. Tinha uma competição entre os navios, porque o capataz ele ia receber um bônus por produção. Então, se ele ficava sabendo que o outro navio estava pescando mais, ele ia forçar a tripulação para trabalhar mais, para produzir mais, para ele ganhar o bônus. E se a tripulação não seguisse, ia ser castigado. Eu estava mexendo no livro, e estava pensando que quando eu sentei com a Yumi, a gente conversou um pouco sobre os livros que a gente ia escolher. Mano, você lembra? Lembro.
quando a gente leu, que a gente leu os livros juntos, né? Falando, qual que vai ser, qual que vai ser, a gente leu. O Canicol sem a gente leu. Mano, que foda! Foi essa a reação. Então, mas eu estava pensando que, poxa, isso a gente escolheu esses livros foi final de 2019 ou começo de 2020. A gente não estava ainda com essa consciência tão forte sobre pandemia, né? Se não me engano, foi final de 2019, então nem estava pandemia na cabeça ainda. A gente estava, não, vamos traduzir o livro, porque, né, a situação já estava meio esquisita aqui no Brasil, a situação no Brasil já estava ficando meio tensa, com aumento de pobreza, com a tensão política de esquerda e direita. A gente, poxa, né, isso daqui pode ser relevante para o país. E aí eu estava olhando agora, estava mexendo nele pensando, poxa, ele vai sair mais de 1 ano e meio depois do início da pandemia. E a gente tem agora no país fome, voltando com força total. A gente tem esse risco de golpe aí, né, da presidência da República. A gente tem a presença dos militares assombrando aí o cenário político. A gente tem as empresas tomando proveito do alto desemprego para oferecer condições cada vez piores para os funcionários. A gente teve uma porção de casos aí de segurança de Carrefour matando gente, matando cachorro, ou de polícia atacando e matando. Pelo menos na minha cabeça, eu não imaginava que o país ia se aproximar tanto do cenário do Canicol Sen. Quando a gente falou de traduzir esse livro, né, um tempo atrás. Mas se aproximou, então ele já era, ele já foi relevante, como a Yumi falou, assim, a gente estava de boca aberta, falando, nossa, olha isso aqui tem que vir para o Brasil, como que ainda não está no Brasil, né? Ninguém se mexeu para colocar isso no Brasil, mas agora eu acho que ele não só é relevante, como ele é quase mandatório, né? É quase uma leitura obrigatória, para entender um pouco do que, né, dos extremos em que pode chegar o ser humano. Pois é, nossa, é uma obra relevante a todos, né? Kaniko Sen é de abrir os olhos, espero que abra os olhos de muita gente. Agora, Shanghai, por quê, né? É uma obra de terras tomadas por todo tipo de gente e é onde as políticas identitárias de todo mundo que está lá não funciona direito, porque aquilo lá é, é um quebra-cabeças de peças que não se encaixam, de origens distintas, e tem aquele conflito, né, do que sou eu, do que é o outro, e isso não é respondido. Desculpa dar o spoiler. Então, eu acho extremamente relevante até hoje por conta disso, porque É difícil tem pensar nos territórios indígenas, né? não somente também, né, mas essa busca identitária a gente faz a vida toda e talvez nunca consigamos responder. Pode ser nos territórios indígenas, pode ser nos quilombos, pode ser nas cidades mesmo. É tão fragmentado, né, os espaços urbanos hoje em dia. A gente mora aqui, por exemplo, quem mora no apartamento, quem conhece o vizinho, né? E isso, voltando para o cenário da Xangai, é aquela coisa, né? Tá ali um monte de estrangeiro, cada um lutando pelo seu interesse, no seu mundinho, e tem até os espaços designados para cada nacionalidade. E tem até um parque onde os chineses não podem entrar na própria China, né? Então, o que é isso, né? Como assim? Que direitos são esses? Quais os meus direitos? Onde estou? Quem sou eu? Quem é o outro? Uma obra que traz muitas reflexões e eu acredito que seja relevante por isso. Nesses parques, os cachorrinhos dos franceses podiam entrar, mas os chineses não podiam entrar. É inacreditável, cara.
Inacreditável. Tem duas saídas muito diferentes, né, nesses livros. É interessante o contraste que vocês criaram também, eu achei uma sacada ótima, porque, de fato, Xangai acaba com um colapso que está fervilhando a todo momento, desde o começo. Você tem, na verdade, o fenômeno da cidade grande. Xangai tinha acabado de se declarar como uma cidade de 1 milhão de habitantes, isso era algo pouco comum naquela época, né? Já era uma grande metrópole. Nessa época, sei lá, Berlim era assim, Paris, eram poucas cidades no mundo que tinha tanta gente junta, você não tinha uma tecnologia urbanística para conter tanta gente, então vários problemas estavam começando a surgir na prática, né, com esse inchaço das cidades, e as personagens de Shanghai e de Kanikosen também elas sobram no mundo. Shanghai, você mencionou ela, não existe solidariedade nenhuma entre as pessoas, você tem muitas prostitutas russas, que eu acho que constituem um grupo muito específico, né, em Shanghai. Você tem os trabalhadores japoneses empobrecidos, tem os chineses que mal têm voz, você tem os sindicalistas chineses que já são um pessoal um pouco mais organizado, mas também são misteriosos na fatura do romance, né? E ninguém se entende, de fato. Isso é algo interessantíssimo ali. O livro acaba num colapso. O Kanikosen já tem um lado que você tem esse microcosmo de um estado em alto mar, como o Ivan descreveu brilhantemente. Ele tem a sua próprio monopólio da violência, com os capatazes, né, e com os guardas, que representaria o exército e a polícia. Você tem as suas próprias regras, e a única coisa que é dada para todos é que eles estão numa disputa eterna. Um barco contra o outro, um trabalhador contra o outro, para fazer mais grana. Só que acaba com um momento de redenção, porque o pessoal, uma vez que reconhece isso é um microcosmo do Estado, a gente vai tomar esse Estado. Eu acho que esse é o grande diferencial do Kanikosen e das personalidades dos autores que estão em jogo. Eu queria pedir até para o Ivan me falar um pouco mais sobre isso, que não para dar spoiler, né, porque muita gente vai querer chegar nesse momento em que você tem esse tipo de revolução proletária dentro do barco, que representa algo muito maior, né, mas como que você julga esse momento no romance? Excelente pergunta. Na minha visão, né, o que acontece ali, né, me fez lembrar, de certa forma, os jardins japoneses. Então, os japoneses, eles têm uma... Eu já vi uma vez que falavam que no Ocidente, se a sua casa está aqui, você quer chegar no mar, você tem uma montanha no meio, você derruba a montanha e chega no mar, enquanto que os japoneses, eles trazem o mar para sua casa numa miniatura, né? E eu acho que é meio isso que o Kobayashi faz no livro dele. Ele, como, né, ele viria a ser um membro do Partido Comunista, mas ele já tinha essa visão, né, de luta pelos direitos sociais, né, de igualdade social, já bastante internalizada. Então, ele trouxe essa visão dele para o livro, né? Você me perguntou sobre a alegoria. Eu não acho que seja uma alegoria, né, de uma revolução que poderia acontecer no Japão, tanto que, e isso eu posso dar um spoiler, não acontece no Japão. Nunca tivemos porque o movimento foi, né, sufocado, quase que natimorto. Mas ele traz um retrato do que aquilo seria, né, nesse microcosmo, né? E é interessante também ver... Kanikosen teve duas adaptações para o cinema, né? Tem uma adaptação que é de 60... Aí, você lembra a data? 53, eu acho. 53, bem... Tem essa adaptação de 53, que é a mais antiga, e tem uma adaptação de 2009. E é interessante ver a forma como essa revolução, né, como ela é retratada nos dois filmes. O filme mais antigo, ele é muito mais fiel ao livro, bem mais fiel. E bem mais esteticamente agradável para mim. Também, até porque a moderna, o Japão ele tem uma tendência a não olhar muito profundamente para os eventos históricos modernos do país, né? Existe uma tendência, não a não olhar, mas a jogar embaixo do pano as coisas que não são muito bonitas, né? E eu acho que a gente acaba, tanto eu quanto a Yumi, acabamos achando o filme mais antigo
esteticamente mais agradável, e mais agradável de forma geral, porque o filme novo, você tem uma temática dessa, né? Os trabalhadores presos no navio sofrendo, e o filme novo é quase uma comédia. Então, há um esforço grande ali para amenizar a situação, né? E para colocar a Para revolução quase deixar bonito. e para colocar a revolução quase como uma festa, sabe? Não como algo que estava colocando em jogo a vida deles. Tem algumas cenas que são ridículas, assim, para dizer o mínimo. A forma como eu vejo, né, esse momento no romance, ele é um momento de redenção, de certa forma. Eu não vou poder dar muitos detalhes. Então, ele é um momento de redenção, mas é um momento fugaz, porque o Kobayashi ele tinha uma noção muito clara do poder do Estado também, né? Então, isso se reflete nessa revolução do barco. A revolução ela acontece, mas não é necessariamente como se espera. Então, né, não é uma coisa idealista, não é uma coisa, não é, tá longe de ser uma realização utópica, como a gente vê em algumas obras ocidentais. Isso eu acho interessante, né? Ele está muito mais pensando no isso daqui é necessário para a gente alcançar uma vida melhor, só que não vai ser fácil, porque nada é fácil. A primeira frase do Ken Nicholson é: a gente está indo para o inferno. Essa é a primeira frase do livro. O livro abre dessa forma. E essa primeira frase, ela permeia todo o livro. Todo o livro gira em torno disso, do começo ao fim. A revolução não significa que você saiu do inferno. Você ainda está no inferno. Só que a revolução talvez seja a chave para sair desse inferno, né? E é isso que eu quero dizer quando eu falo que é um retrato mais cru, né? Que é um retrato mais até seco, até violento com o leitor, né? Não é uma leitura que você vai sentar e relaxar num dia de sol, né? Sabe? É uma leitura que vai te incomodar, ela vai incomodar. E é interessante também que mesmo esse livro, mesmo a gente estando, por enquanto, ainda protegido por alguns direitos trabalhistas, isso ainda faz muito sentido, né? E eu acho que esse é mais um aspecto em que o livro é relevante. Então é dessa forma, assim, eu acho que ele trouxe a praia para casa, só que o clima ainda está nublado. Ele não está na praia, ele não está na praia. Assim. Foi dessa forma que eu vi. Magnífico. Aliás, cenas agradáveis você não vai achar em Xangai também, né? Que ele tem, aliás, o Yokomitsu, eu tiro o chapéu para o poder de descrição de cenas dele, porque às vezes ele para um momento e ele realmente tem muito esse caráter cinematográfico, né? Então, acho que todo esse pessoal de vanguarda estava se aproveitando das novas linguagens cinematográficas para recriar seu sensorialismo, né? Já que é a proposta dele. E as cenas em que ele descreve esgoto são as melhores de todas. E ele tem cena assim, que ele está descrevendo o esgoto de Shanghai sem saneamento básico, que tem feto boiando, assim, uma coisa horrorosa, horripilante as cenas, mas muito bem escritas, aliás, né? E, cara, magnífico esse retrato da Revolução que você mencionou, e acho que todo bom retrato literário de revoluções em geral não pode ser romantizado de forma alguma, porque isso é uma falsificação da própria história, de como ela acontece, né? E uma curiosidade que eu não sei mesmo, pensando a comparação com a China e o Japão, o comunismo chinês ele tem muito um caráter nacionalista, muito diferente do que acontece na Europa, que começou como um internacionalismo, pensar as internacionais socialistas e anarquistas, né? A proposta era trabalhadores não têm diferenças de nacionalidade, na verdade, você como trabalhador aqui no Brasil você tem mais em comum com um cara que limpa o chão na Irlanda do que você tem com o seu patrão aqui. A gente tem que pensar uma forma nova de solidariedade que não siga esses modelos do Estado Nacional, e o internacionalismo foi a resposta que muitos comunistas e anarquistas deram. Na China não tem nada a ver, é um movimento nacionalista, na verdade, né? E eu queria saber do Japão, o que vocês sabem a respeito disso, quão diferente são esses movimentos por lá. Como não teve uma vida tão longa, o Japão ele tem uma visão própria
tudo. Né? Então, assim, o Japão, ele é uma esponja, ele absorve o que está fora e ele adapta para a própria realidade. Tudo. Né? Então, qualquer coisa vai ser uma amálgama de várias coisas no Japão. Vai ser uma coisa que eles pegaram de fora e misturaram com alguma coisa japonesa, misturaram com alguma coisa chinesa, misturaram com um negócio que eles viram lá do século XIV. É, tudo é isso daí. É, o comunismo não é diferente. Assim. O que deu para perceber nas minhas leituras foi que, mas naquela época, quando foi sufocado, ainda era um movimento muito prático. Era um movimento ainda de ter as condições mínimas, porque o Japão ele é movido, e isso é uma questão crucial para entender o funcionamento do Japão, até da política japonesa, pelo senso do coletivo. Então, não se anda sozinho no Japão. Num certo sentido, um pedaço do comunismo já existe no Japão desde sempre, que é o pedaço de que a sua ação vai beneficiar o outro e que você não pode tomar uma ação que vai prejudicar o Estado, porque todo mundo vai se prejudicar, inclusive você, né? E isso é um pensamento que já é perene no pensamento japonês. A questão que estava acontecendo é que o comunismo ele se choca com um outro sentido, que é o sentido da servidão. Assim. Então, aí a gente tem que lembrar que o Japão ainda era meio medieval, tinha saído há não tanto tempo assim do Edo, né, do período dos samurais, em que a obediência era absoluta, no grau de vida ou morte. Então, se o seu senhor falasse que você tinha que morrer, você ia pôr a roupa branca, você ia abrir a sua barriga e você ia morrer sem questionar. Os samurais eles tinham poder de vida ou morte contra todas as outras classes, né? Então não havia uma necessidade de forma geral, né? Mas não havia uma necessidade de um samurai justificar porque que ele cortou a cabeça do agricultor por quem ele passou, sabe? Se o cara cuspisse no chão perto dele, ele podia ir lá e cortar a cabeça. Então o Japão vinha disso. E até hoje essa lealdade, entre muitas aspas aí, ela existe em relação à empresa, né? Você é a empresa. Então, o assalariado hoje, ele é o valor dele como cidadão é dado também da empresa onde ele trabalha, né? Claro, não que aqui no Brasil não tenha, não que em outras partes do mundo não tenha isso, mas no Japão é um grau um pouquinho maior, assim, isso faz parte da sua apresentação em ocasiões sociais, né? Aqui é meio que jogar a conversa fora. Você trabalha onde? E aí tem algumas pessoas que têm mais prestígio, outras menos, mas não é uma coisa que vai definir o seu prestígio no bairro, que no Japão define. Aí eu nem pode falar. E uma observação é que o comunismo no Japão, ele teve uma grande influência intelectual, infelizmente. Ele teve influência muito forte na literatura. A gente vai ver na literatura da época, mesmo em obras que não são da ideologia proletária, a gente vai ver marcas do que foi o movimento proletário, porque todo mundo falava disso na esfera literária, mas você sai disso e o trabalhador ali não vai saber o que é comunismo, não vai saber o que é socialismo, não vai saber o que é o movimento proletário. Foi de alcance um tanto limitado na esfera social. É isso por conta do tempo, né, que teve. Foi pouco tempo, viveu pouco, foi reprimido violentamente, então as pessoas tinham medo. E o japonês ele tem medo do governo, já também uma consequência do período Edo, né, em que o Tokugawa tomou o poder. Então o período Edo é o período samurai por excelência, e a estrutura social era rígida. Você nasceu numa família de agricultores, você vai ser agricultor, acabou, não tem conversa. Você pode ser o melhor samurai, você pode ser o melhor com a espada do mundo, você vai ser um agricultor. E esse pensamento estava muito arraigado. Assim, o pensamento japonês ele é piramidal, né? Ele vem de cima. Isso a gente vê de novo até hoje. A sociedade japonesa ela não abre espaço para individualidade. Como não abre espaço para individualidade, o espaço para movimentos que vão contra o status quo, né? O classe dominante,
é muito limitado, tem um espaço muito limitado. Poucas pessoas vão ouvir. Isso em relação ao governo e também em relação a dentro da fábrica. Então, tem um cara dentro da fábrica, e isso está na literatura também, tem um cara dentro da fábrica, ele vai conversar com o outro, a chance do pensamento revolucionário chegar nos ouvidos do patrão é enorme, é gigantesca, por uma fidelidade, por uma pseudo-fidelidade. Foi o que acabou também com o cristianismo na era medieval. Assim. O cristianismo ele acabou porque um espanhol falou, zoando, perto de um japonês que falava português, que primeiro vinham os padres, depois vinha o exército. O cara entendeu, levou para o senhor, isso chegou no Shogun, e dizimaram os jesuítas, sabe? Tipo... Resultado, fecharam por 300 anos o país. Que loucura, cara. Tem até o cientista político, o Maruyama Masao, ele fala, né, que o comunismo e o cristianismo são exceções. Porque, como o Ivan estava falando, o Japão é uma esponja, ele absorve o que vem de fora e aí ele mistura com as outras coisas e adapta para si. Eu não concordo exatamente com a afirmação do Maruyama Masao, mas ele é um dos cientistas políticos mais importantes, né, do Japão, e ele fala que tanto o cristianismo como os ideais marxistas não foram aceitos pelo Japão, né, para ver como uma pessoa, um intelectual de grande representatividade vê isso, né? Eu já ouvi isso de vários países da Ásia, de que essas são ideias gringas, elas não se adaptam tanto aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma penetração. Existem dois partidos socialistas no Japão até hoje, né? Pequenos, igual tem nos Estados Unidos, mas nunca é votado a favor deles. Enfim, eles são independentes quase, né? Mas existe ainda um resquício disso, vamos dizer. Então, pessoal, a gente pode ir encaminhando para o final, a gente falou vários temas diferentes, e para o final eu tinha pensado em pedir para vocês falarem de seus projetos, né, se vocês têm em mente traduzir outras coisas de literatura japonesa, visto que existem inúmeras lacunas dessa literatura. Acho que esses dois livros que vocês trouxeram tá preenchendo duas lacunas importantíssimas de um período importantíssimo, então acho louvável a iniciativa de vocês. E eu dou o espaço para vocês, podem fazer propaganda dos seus sites, projetos, fiquem à vontade. A gente, na verdade, eu e a Yumi, a gente fez uma lista, né, Yumi, de autores que a gente quer propor, né? Eu e você também, Felipe, a gente já tinha falado de alguns, né? E esses planos estão aí. Então, sim, o plano é continuar traduzindo, né? Continuar fazendo, até porque esse projeto foi fazer, né? Fazer essa tradução foi muito legal. Foi muito, muito, muito bacana mesmo. E está sendo ainda, né? Que eu ainda estou mexendo no meu. mas foi uma coisa bem bacana. Entre os autores que a gente falou, né? A gente tem acho que é mais sonho do Felipe isso do que o meu, que é o de Kamatsu Mosaemon, né, de trazer ele. Eu acho que e é engraçado porque a primeira vez que o Felipe me falou, né, do Chikamatsu, falei, mano, não vou conseguir traduzir esse negócio nunca, né? E é engraçado que, não sei, parece que as coisas têm seu tempo, porque com as coisas que eu venho traduzindo, que eu venho fazendo, os trabalhos que eu tenho feito, a confiança está aumentando para encarar um desafio desses, né? Então, hoje eu já penso nesse nome sem me tremer inteiro, assim. Então, na verdade, pelo contrário, acho que vai ser muito legal traduzir. Você pode explicar para o pessoal por que que ele é tão desafiador, assim? Sim, sim. Bom, é uma peça de... Bom, tem vários motivos, né? Assim, primeiro que é uma peça de teatro, né? Não é um romance, é uma peça. E isso por si só já é desafiador, mas também é uma peça medieval, né? Que traz muitas particularidades da época.
né? Não só da peça em si, na estrutura do texto, mas dos costumes envolvendo. E, e não passa a ser uma peça de teatro, é uma peça de teatro de bonecos. Então, as coisas elas vão se empilhando uma em cima da outra. Assim. Então, esse é um dos projetos que você olha e fala, opa. Ao mesmo tempo, ele é considerado o Shakespeare do Japão, né? Mas pouca gente tem a coragem de encarar esse tipo de desafio, porque deve ser difícil, de fato. Eu confesso que eu dei uma olhadinha no texto, falei, mas comparando com a primeira vez que você me falou isso, que já faz alguns anos, e hoje eu já consigo pelo menos ler o que está escrito. Então, já melhorou bastante, né? Já melhorou bastante. Tem o Edogawa Rampo também, que eu lembro da reação da Yumi quando eu falei por que o nome dele é Edogawa Rampo, que vem de Edgar Allan Poe. Né? Então, Mano, foi um choque. é muito bom. Isso é autoexplicativo, né? Se o cara se chama Edgar Allan Poe por causa do Edgar Allan Poe, isso já é autoexplicativo, e o Edgar Allan Poe é um dos meus escritores favoritos. Né? Então, poder traduzir um cara que se inspirava nele a esse ponto no Japão vai ser um marco. Outros dois, assim, um outro que a gente falou, não estou esgotando a lista, e talvez a Yumi tenha os nomes a mais aí já, porque anda lendo um monte de coisa que eu sei, mas a gente tem o Shiga Naoya, é outro que eu acho que não foi muito traduzido, eu acho que é uma lacuna grande da literatura japonesa. Eu acho que ele tem um ou dois. E é um escritor importantíssimo. Ele era contra o Kobayashi, ele falava mal do Kobayashi. Então, ele falava mal, mas é uma escrita mais. Eu gosto muito dos contos do Shiganae, né? Então, os contos eles têm um ritmo muito legal de desdobramento. E nesse sentido, o Shiganae me lembra até mais o Edgar Allan Poe do que o Edgar Allan Poe. Se não me engano, tem um livro dele, ou dois, que foram traduzidos para português, mas eu acho que ainda tem espaço para os contos aí. Então, pode ser. E por último, um nome que está no meu coraçãozinho aqui, que eu já penso, já tem um tempo, é o Ihara Saikaku, que tem o Koshoku Ichirai Otoko, que é o homem que amava o amor, ou The Life of an Amorous Man, que ele é um Don Juan japonês, basicamente. Mas é interessante, ele é bastante interessante porque ele fala com o Genji Monogatari, e o Genji Monogatari é considerado o primeiro romance do mundo. Ele foi escrito no século XI e foi considerado o primeiro romance já criado. Assim. Então, por esse livro conversar com o Genji Monogatari, porém ser mais leve, eu acho que pode ser uma boa forma de trazer esse gênero Monogatari, que é um romance, mas não nos moldes do romance que a gente conhece, para o Brasil. Né? Então, por isso que é uma obra que me chama bastante atenção. Legal demais, cara. E você, Yumi? Legal, muito bacana. É, bom, tem um encaminhado que é uma ficção científica da mesma época, na verdade, das obras do Takidi e do Yokomitsu, que eu traduzi para uma antologia de traduções de ficção científica do é, Jusa Uno, mas está em processo ainda de revisão, vai levar um tempinho para sair. Aí, coisas que eu quero traduzir tem aos montes, né? Como eu falou. Eu pensei que a gente poderia fazer uma coletânea de literatura proletária, porque tem algumas outras obras, né? Tem a Miyamoto Yuriko, que foi uma escritora de literatura proletária que não fez conversão, que é a maioria dos autores de literatura proletária, quando chegou nos anos 30, falou: puta, tá foda, eu não sou mais comunista. E parou, mas ela continuou, né? Então, acho que é uma autora que seria bem legal publicar. E
Inclusive, se for junto com o Takid, acho que chamaria bastante atenção também, né? Eu gosto bastante da ideia. É Né? interessante. E, além disso, seria mais uma autora, o que não é tão publicado na literatura moderna japonesa, né? São mais autores masculinos. É, enfim, acho que seria uma boa. Maravilha. Pessoal, agradeço imensamente. Foi um prazer tê-los aqui, trocar essa ideia boa. Essa foi muito legal. Foi um prazer.